colocaram uma propaganda na rua, vamos fazer, vem aí o pacote para acalmar o mercado, em função do rombo arrecadatório que viria com a reforma do imposto de renda. Vamos fazer, vem com a gente, vamos de 30 a 50 bilhões. Começaram a plantar em vários setores possíveis reformas, inclusive mexendo no seguro-desemprego, mexendo até no fundo de garantia, reações internas vindo do próprio governo, mas eles fizeram uma blitz muito bem sucedida de comunicação no primeiro momento. A imprensa comprou a ideia, muito pouca crítica. Vem aí o pacote, vamos que vamos, vai chegar. Mas e o mercado? Comprou o pacote? A promessa? O anúncio de que viria um anúncio? Não comprou. E isso está concretamente documentado num determinado momento em que o governo anuncia a intenção, solta números, planta aqui e acolá, a blitz de comunicação é bem sucedida, o Tesouro vai ao mercado para captar recursos e se vê com a realidade. Nenhum efeito. O dólar ignorando, mordendo, crescendo, ignorando a promessa de promessa, e o governo captando dinheiro a juro altíssimo. Recado muito claro. A conversa já não basta. A promessa já não basta. Aí desespero. Por quê? Porque não tinham pacote nenhum, tinham só propaganda, nada estava pronto, havia algumas ideias, muitas coisas a depender de emenda à Constituição, portanto, de negociação com o parlamento, tudo a passar pela Casa Civil, que é a Rui Costa, que é resistente, ou era resistente. E, além desse aspecto do improviso, a conversa da blindagem, de que tanto tratamos aqui, né? O pacote passa a ser blindado, estamos formulando clandestinamente, blindado. Para além do improviso, a ideia de blindagem também comunica e faz preço. Você é o governo, está blindando o pacote de quem? Contra quem você se protege? Contra o próprio governo? Talvez contra o presidente da República? A blindagem, o improviso, se soma os rapapés todos, os salamaleques, o cuidado todo, meu Deus do céu. Temos de apresentar o cardápio ao presidente Lula com muitas propostas, porque ele tem direito a veto, mas como apresentar? Não, antes vamos preparar o conceito, quem sabe dizendo para ele que fazendo um corte robusto, o Brasil se aproxima do grau de investimento, ele é sensível a isso, porque ele quer que o Brasil retome o grau de investimento, talvez seja por aí, temos que apresentar o conceito, convencer o homem. Todo esse processo de convencimento até o momento em que finalmente ninguém sabia se ele já tinha visto alguma proposta ou não, mas no meio do caminho Rui Costa foi convencido, olha que legal. Eles anunciaram o anúncio, prometeram a promessa de pacote de corte de gastos, usando, em resposta ao mau humor do mercado, usando uma linguagem especulativa ousada que se pode atribuir ao próprio mercado. Jogou na frente, lançou um papel, criou expectativa, o papel não foi comprado, não a contento, não no preço que valia, e aí eles precisaram fazer um novo investimento no papel, para trazer alguma credibilidade, alguma fé a esse papel. Volto aqui à viagem cancelada. A viagem não foi cancelada, mas as expectativas estão muito altas e as pessoas não compram mais qualquer coisa. Por quê? Porque tem conceitos formados sobre o governo Lula. Chegamos ao dia de ontem. Haddad dizendo pela manhã que o pacote pode sair esta semana, dólar se acalmando ao longo do dia, disse, abro aspas para Haddad, que o pacote está avançado, disse Haddad pela manhã que Lula, presidente da República, teria passado o fim de semana trabalhando na matéria, portanto, Haddad nos comunicando aqui, a gente faz análise do discurso nesse programa, né? Haddad nos comunicando que, claramente, se Lula está trabalhando na matéria, vencido está o período de convencimento conceitual do presidente da República, portanto, diante do cardápio, diante de um conjunto de propostas apresentadas por Fazenda e Planejamento para determinar por qual caminho se irá em busca dessa meta que, de novo, o próprio governo estabeleceu algo entre 30 e 50 bilhões em cortes de gasto estrutural. Algo será anunciado. Ao final dessa reunião de ontem, né, com 7 ministros e 3 secretários,
o Ministério da Fazenda soltou uma nota. O Ministério da Fazenda informa que o quadro fiscal do país foi apresentado e compreendido. Achei maravilhoso o compreendido. Era uma reunião de governo, de cúpula, com ministros de Estado, e do que se pretende extrair, de onde sairia um pacote de corte de gastos estruturais, coisa grande, pesada, que já dependeria de um convencimento conceitual prévio. Não, porque, segundo a nota, se vai apresentar algo, espera-se que ainda nessa semana, mas com o convencimento muito recente, porque o Ministério informa que o quadro fiscal do país foi apresentado ontem e compreendido ontem. Então a rapaziada falou, tá bom, ontem. Esses ministros não apenas compraram o conceito, talvez não tenham comprado, mas compreenderam, ou tiveram de compreender, e já estão informados sobre quais seriam as propostas em discussão, e não apenas informados, também compreendendo a necessidade de fazer avançar a materialização dessas propostas. Outros ministérios serão chamados pela Casa Civil para que também possam opinar e contribuir no âmbito das mesmas informações. O Ministério do Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, não estava, então certamente estará nesse grupo de ministros que terá reunião sobre o mesmo assunto hoje, e aí o dia acaba sem anúncio, sem pacote. O pacote não foi anunciado, mas com todos esses, digamos assim, avanços postos, o dólar fechou em 5,78, baixa de 1,47%. Baixou bastante, se nós lembrarmos que fechou a quase 5,87 na sexta-feira. Então, para fechar o assunto, já não basta apresentar, tem de apresentar algo que seja compreendido como sério, como estrutural. Todos os indicativos, chegamos aqui assim, todos os indicativos de falta de credibilidade do governo em matéria fiscal, todos os indicativos estão dados, todos. Quem empresta dinheiro ao governo, quem financia a dívida pública, essas pessoas que não jogam dinheiro fora, não acreditam mais em conversa. Já não basta apresentar um pacote esta semana, porque criaram as condições com o cancelamento da viagem, né, para a especulação de que viria essa semana. Já não basta apresentar um pacote, tem de ser um pacote robusto. Mas não basta ser um pacote robusto apresentado esta semana. Tem de ter algo de natureza estrutural. Esse é o ponto. Espero que não haja dúvida sobre a desconfiança das pessoas de quem o governo precisa do mercado. Espero que não haja dúvida sobre esse cenário de desconfiança, de descrença. Não adianta vir com pedalada, com pente fino, com manobra contábil. Não adianta. Não vai funcionar.